No, no, no. Então, Sim. muito boa tarde, como o Beto falou, para quem está no Brasil, muito boa noite para quem está aqui junto com a gente de Portugal. Recebam nossas boas-vindas para a live do curso Colaborar. E eu vou contar um pouquinho para vocês do Beto. O Beto ele é fundador da Colaborar e criador do Manifesto Artivista Social. Ele é consultor de desenvolvimento humano e de organizações com mais de 20 anos de experiências com empresas, ONGs e escolas Waldorf. Formado em administração, ecologia social, pedagogia Waldorf, sociocracia, liderança horizontal e aconselhamento biográfico. Tendo estudado tremembração social no Emerson College, no Center for Social Development na Inglaterra. O foco do Beto é autodesenvolvimento e trabalho colaborativo com um olhar sistêmico para a vida. No fim da apresentação, o Beto vai responder as perguntas de vocês. Então, é só escrever no chat que depois eu organizo e passo para ele, tá bom? Legal. Obrigado, André. Bom, então, boa tarde, boa noite para todas, para todos. Bem-vindas e bem-vindos. Então, a gente vai falar desse assunto, né, gestão colaborativa. O nome da live, né, autonomia e colaboração no lugar do comando e controle. Então, vamos olhar para o que é isso, né? Como é que a gente faz uma gestão colaborativa, como é que a gente trabalha, né? Como a gente cria um ambiente onde a gente possa trabalhar com mais autonomia, com um sentido de colaboração, ao invés do que tradicionalmente se faz, né, de comando e controle. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Espera aí um minutinho, deixa eu achar aqui a tela. Então, vamos lá. Bom, então está aqui o título da nossa live, né? E, como o André falou, né, eu sou da Colaborar, eu e o André, a gente trabalha juntos na Colaborar. A Colaborar é um grupo de consultores que atuam, né, buscando fazer esse trabalho, né, ajudando o grupo, as organizações a desenvolverem um trabalho com mais autonomia e colaboração. E o nosso lema é o que está escrito aqui embaixo, né, junto com a nossa logo, por um mundo mais colaborativo e indivíduos mais autônomos. Então, a gente busca, né, ajudar as organizações a trabalharem dessa maneira, com gestão colaborativa. E eu vou começar lendo um verso aqui do Rudolf Steiner, que para mim tem muito a ver com esse tema da nossa live, né? Então, eu vou ler aqui, vou trazer para vocês, e aí a gente vai identificar a relação com o tema da nossa live, tá? Então, é assim, ó, só é saudável quando, no espelho da alma humana, toda a comunidade encontra seu reflexo. E, na comunidade, vive a força da alma individual. Então, esse começo só é saudável. Então, quando que é saudável? Né? Quando que é saudável um trabalho em grupo? Né? Então, ele traz isso, né? Quando no espelho da alma humana, toda a comunidade encontra seu reflexo. Então, como é que a minha leitura, né? Como eu entendo isso? Então, imagina que nós trabalhamos num grupo, né? Estamos juntos num grupo, trabalhando juntos, e se cada um de nós, na sua atividade individual, carrega consigo, né? Espelha em sua alma toda a comunidade, né? Então, se eu estou atuando na minha atividade individual, mas dentro do âmbito do grupo ao qual eu pertenço, e se nessa minha atividade individual eu carrego em mim, dentro de mim, né, seu espelho na minha alma, toda a comunidade, né? No sentido de, então, do nosso propósito comum, nossos objetivos comuns, né? Então, mesmo na minha atividade individual, com meus desafios individuais no meu trabalho, se eu carrego essa imagem do todo, dos objetivos, do nosso propósito comum, e, por outro lado, estando em comunidade, no grupo, vive a força da alma de cada indivíduo. Então, se eu carrego comigo a imagem do todo, né, o propósito comum, e, estando no grupo, eu me trago como indivíduo, né, com autonomia, me coloco, me posiciono, né, não me deixo levar por uma onda de grupo, de massa, de manada, né? Se eu realmente me coloco, trago a minha contribuição genuína individual para compor, né, o mosaico do grupo, né, com as contribuições de cada um. Então, assim é saudável, né? Então, nesse sentido, tem essa característica de trabalhar buscando a colaboração a partir de um propósito comum, mas também a partir do impulso de cada indivíduo com autonomia, né? Essas palavras de colaboração e autonomia não estão nesse verso, mas faço essa conexão, né?
que tem a ver com o tema também da nossa live aqui, da nossa conversa. E essa imagem aqui, essa imagem que a gente colocou aqui, ela expressa um pouco também o que está nesse verso, né? A gente aqui tem 5 pessoas num círculo com as mãos dadas. Então, a gente pode olhar essa imagem como um círculo e um centro, um ponto comum no centro. Então, imagina se a gente pode trabalhar, né? Esse é um grande desafio. Como é que eu sou centro e sou círculo ao mesmo tempo? Como é que eu sou indivíduo e sou grupo ao mesmo tempo? Como é que eu sou, né? Atuo com autonomia e com colaboração ao mesmo tempo? Esse é um grande desafio, né? Então, tem esse movimento do indivíduo e do grupo, do centro e da periferia, né? Então, esse movimento tem a ver com isso, com essa busca de autonomia e colaboração no trabalho. É disso que a gente vai falar aqui, né? Então, dessa forma, pode ser saudável, né? Então, deixa eu continuar para a gente olhar agora para uma dinâmica que se dá nas relações sociais, que a gente percebe nas relações sociais. Quando uma pessoa se encontra com outra pessoa, né? Um eu se encontra com outro eu, então surge uma relação, né? Interpessoal, uma relação humana, e a gente vai, então, criando uma vida social, né? A vida social, ela é formada, é criada a cada momento a partir da forma como nós nos relacionamos uns com os outros, né? A vida social é uma criação humana que nós criamos à medida que nós nos relacionamos uns com os outros. Nossas relações, nós estamos constantemente tecendo, cocriando a vida social. E essa vida social que nós construímos coletivamente, a cada momento, ela se dá em uma certa dinâmica. Então, isso que a gente vai olhar agora é a dinâmica básica da vida social, que tem a ver com o seguinte: para alguma coisa acontecer, num trabalho em grupo acontecer, por um lado, tem que existir pessoas que tenham necessidades de algo, estão buscando algo. Vamos imaginar uma escola, né? Então, se a gente tem um grupo de pessoas que quer, né? Então, pessoas que querem, que buscam, que têm uma necessidade de uma escola para os seus filhos, por exemplo, né? Suas filhas e seus filhos. A pessoa tem uma necessidade de uma escola para suas filhas e seus filhos. Então, tem um polo de necessidades, né? Pessoas que dizem, cada pessoa pode dizer, eu preciso de uma escola para apoiar o desenvolvimento dos meus filhos. Mas só tendo o polo das necessidades, né? Só pessoas com necessidades, não faz com que a escola aconteça. Então, para a escola existir, é preciso que, por outro lado, existam pessoas que têm capacidades para atuar em prol desse apoio ao desenvolvimento, né, das crianças e dos jovens. Então, esse é outro polo da dinâmica básica da vida social, que é o polo das capacidades, né? Pessoas que podem dizer, cada um ele pode dizer, eu posso atuar, eu posso trabalhar numa escola como professor, como professora, eu desenvolvi capacidades, né? Eu tenho experiências acumuladas, tenho formação, então eu desenvolvi capacidades para atuar, né, em prol do atendimento a essas necessidades dessas crianças e jovens, né, de apoio ao seu desenvolvimento. E aí, ao se encontrarem, né, essas pessoas com necessidade de um lado e pessoas com capacidade de outro, se forma um grupo e surge um terceiro âmbito, que é o âmbito dos acordos, né, que é o âmbito do nós queremos. Pessoas que podem, pessoas que precisam, pessoas com capacidades, pessoas com necessidades, se juntam para criar algo em comum, algo que todos querem. Então, a gente pode dizer, nós queremos fazer isso juntos, né? E é o âmbito dos acordos, onde nós começamos a fazer acordos para que as coisas possam acontecer coletivamente. Então, por exemplo, numa escola tem vários acordos, né? Tem o currículo, tem a linha pedagógica, o horário, né, das aulas, horário de reuniões, datas das festas anuais, férias, e por aí vai. São vários acordos que a gente cria, que a gente constrói no dia a dia de uma escola, por exemplo, mas de qualquer outro trabalho, qualquer relação humana. Nós aqui, por exemplo, nesse nosso encontro, nessa nossa conversa, também acontece isso, né? Então, algumas pessoas têm necessidade, gostariam de conhecer mais sobre gestão colaborativa, né? Aí, por outro lado, eu aqui tenho, com a minha experiência, com o meu trabalho, né, desenvolvi algumas competências, algumas capacidades para abordar esse tema. E aí nós fazemos acordo, né, tal horário, tal link do Zoom, né, e por aí vai. Então, as coisas acontecem na vida social, essas relações se dão nessa dinâmica, né, de necessidades, capacidades e acordos no meio. E se a gente está falando aqui de gestão colaborativa, né, autonomia e colaboração, a gente falou desse verso, né, então como eu atuo como indivíduo a partir da minha autonomia, do meu impulso individual e ao mesmo tempo para colaborar com o grupo,
sem querer extrapolar o meu impulso individual, sem querer atropelar os outros, mas também sem me perder no coletivo. Então, como eu me mantenho como indivíduo no grupo e colaborando para o objetivo comum com o grupo, né? Então, isso que a gente pode chamar, fazer a gestão disso, né? Seria uma gestão colaborativa. E tem a ver com nós queremos. Então, nós estamos num grupo onde todos nós queremos algo em comum. Porque se é um grupo que, por exemplo, eu crio uma empresa que produz alguma coisa e eu contrato funcionários e os funcionários querem receber um salário, por exemplo, um pagamento no final do mês. Não necessariamente estão imbuídos no mesmo propósito comum. Então, a relação, né, tradicionalmente, muitas empresas são assim ainda, né, uma relação muito mais hierárquica, né? Não necessariamente, as pessoas querem estar juntas, não pelo propósito comum, mas por motivos diversos, né? Às vezes não têm o mesmo propósito, mas querem, por exemplo, receber um salário porque precisam realmente disso para sobreviver, por exemplo, né? E aí, muitas vezes, né, essas organizações tradicionalmente trabalham com uma relação muito mais vertical, isso é super comum, né? É predominante no mundo ainda, relação muito mais vertical, não é uma gestão colaborativa, né? Então, não necessariamente todos querem a mesma coisa. Uma pessoa determina o que tem que ser feito, que é a história do comando e controle. Então, uma pessoa ou um pequeno grupo tem uma visão do futuro, do que quer alcançar, né? Um objetivo, traça um objetivo e comanda as pessoas, a restante das pessoas, para trabalharem na direção desse objetivo e começa a controlar para elas vão nessa direção, né? Então, isso é o comando e controle. E isso a gente já sabe fazer, já temos experiência acumulada, né? Muitas empresas funcionam assim. Mas dar esse passo para trabalhar com gestão colaborativa a partir do impulso da vontade de cada um, vontades diferentes, trabalhando juntas em prol de um objetivo comum, né? Isso que a gente chama aqui de gestão colaborativa, esse é um grande desafio, né? A gente ainda está aprendendo a trabalhar dessa forma, né? A gente ainda está muito habituado a trabalhar num modelo muito hierarquizado, muito vertical, de muito comando e controle. Então, dar esse passo para trabalhar de forma colaborativa é um grande desafio. E mesmo organizações, já tem muitas organizações que trabalham de uma forma mais colaborativa e mais horizontal já há um bom tempo. Então, já há muita experiência acumulada, né? Muitos conhecimentos. Eu comecei a trabalhar com isso tem mais de 20 anos, e naquela época, claro que já existiam grupos trabalhando dessa maneira, mas ainda existiam poucas metodologias, poucos instrumentos, ferramentas, né, para trabalhar de forma colaborativa, poucos conhecimentos, né? E isso foi se desenvolvendo muito, cada vez mais grupos buscando trabalhar dessa maneira, coletivos sendo criados, né? Então esse impulso de trabalhar em conjunto a partir do impulso individual de cada um tem aumentado muito nos últimos anos, cada vez mais, mas surge esse desafio. Como é que a gente faz isso, então? Né? Como é que a gente faz a gestão, nossa gestão entre nós de forma colaborativa? Né? A gente ainda está aprendendo, está engatinhando. Né? Então, mesmo organizações que já fazem isso há muito tempo, é sempre um desafio, né? Porque é uma coisa ainda nova, né? Para a humanidade como um todo, né? Na história das organizações de maneira geral. Então, como se dá essa gestão colaborativa? Né? Então, tem a ver com esse âmbito do nós queremos. E esse âmbito do nós queremos também é uma coisa nova. Né? Isso que eu quero trazer agora, uma imagem do desenvolvimento humano, né? Que a gente, como indivíduo, a gente passa por isso, mas também como humanidade, a gente passa por um caminho de desenvolvimento que a gente pode expressar numa imagem assim como esse U, né? E que, de uma certa maneira, a gente pode observar, né? Que a gente, como humanidade, a gente tinha, numa época, a gente né? Era muito predominante nos grupos, que os grupos funcionavam a partir de uma autoridade externa, né? Então, com obediência a uma autoridade externa, numa relação de dependência. Tanto no âmbito coletivo, né? Nós devemos fazer aquilo que aquela autoridade determina. Então, por exemplo, um rei, um imperador, um faraó determina algo, né? Um guia espiritual, né? Determinava algo, e o povo, aquele grupo, seguia isso. Devia seguir, não existia nem discussão, nós devemos seguir, né? E no âmbito individual também, se a gente olha, né, para uma época não tão atrás, assim, não tão antiga, a gente, né, tantas décadas atrás, algumas décadas atrás, a gente ainda atuava muito, né, no âmbito individual também obedecendo uma autoridade externa, né? Então, na família, o pai mandava, as pessoas obedeciam, o filho obedecia, a filha obedecia, né? O indivíduo obedecia como indivíduo, não coletivamente, né? Não como um grupo agindo coletivamente, mas cada um obedecendo, né? Aquela determinação. Numa empresa, o chefe mandava e os funcionários obedeciam, não tinha muita discussão. Na escola, o professor mandava, os alunos obedeciam, né? Na igreja, o padre falava,
os devotos, os fiéis obedeciam. Não tinha muita discussão sobre isso. Mas isso cada vez menos é assim, né? Nós passamos, né, há décadas atrás, por um momento muito forte de libertação, né? De subverter essas coisas, de não querer seguir regras, não querer mais seguir autoridades externas, né? Então, o indivíduo cada vez mais foi buscando se libertar disso, e não se deixando submeter tão facilmente a orientações de fora, né? Ou de uma autoridade única. E buscando cada vez mais fazer aquilo que faz sentido para si mesmo, a partir da sua própria vontade. Então, nós fomos indo para esse âmbito do eu quero, né? De independência. Eu quero fazer aquilo que eu quero, né? Independente do que o pai falou, do que o professor falou, do que o chefe da empresa falou, não é? Se a gente olha hoje, né, para quem tem filhos, é só os pais falarem que os filhos obedecem, né? Já não é mais assim. Nas empresas, basta os gestores falarem para os colaboradores obedecerem, né? Também não é mais assim. Na escola, os professores falam, os alunos obedecem, também não é mais assim. Não é tanto assim mais, né? Porque cada um de nós, como indivíduo, estamos buscando expressar nossa própria vontade, né? Realizar nossa própria vontade. Então, nós vivemos muito fortemente hoje nesse âmbito do eu quero. Claro que esses outros âmbitos coexistem, né? Tem momentos que a gente observa efeitos de manada, né? Pessoas que seguem um líder carismático, né? E que segue como um grupo massa, né? Um movimento de massa, e aí a gente está no nós devemos. E muitas vezes também a gente observa essa obediência a uma outra pessoa, como nesse âmbito do eu devo, né? Individualmente obedecer a alguém porque é uma autoridade, ou melhor, obedecer, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Isso ainda vive muito, mas é muito mais forte hoje em dia, né, do que era antes, esse âmbito do eu quero, da independência. E nós estamos, aos poucos, né, também de algumas décadas para cá, e cada vez mais, aos pouquinhos, buscando esse novo lugar do nós queremos, né, que tem a ver com a interdependência. Então, como que nós construímos algo coletivamente a partir do impulso de cada um, né? Algo que nós queremos. Então, cada pessoa tem sua própria vontade, então pode realizar sua vontade independentemente. Isso é o eu quero. Agora, como que a gente constrói algo coletivo a partir da vontade de cada indivíduo, né? Então, não é mais nós devemos que um indivíduo tenha vontade que predomina e os outros obedecem. Mas aqui construir algo coletivo a partir do que cada um quer. E o que cada um quer é diferente. Nós somos pessoas diferentes. Então, como a gente concilia vontades diferentes em prol de um objetivo comum, né? Isso tem a ver com nós queremos, com esse âmbito da interdependência. E não é simples. Então, a gente sabe que não é simples. A gente está engatinhando nesse sentido, que eu percebo. A gente está engatinhando nesse sentido. Muitas experiências já buscando trabalhar assim. E tem sido um processo, eu tenho acompanhado muitos grupos, né, um processo muito bonito. Eu vejo que antigamente havia mais dificuldade, hoje em dia já está mais fácil trabalhar dessa maneira, de falar sobre isso, mas ainda assim é um grande desafio, né? Volta e meia a gente se dá conta, puxa vida, eu estou aqui no eu quero, eu estou aqui no eu devo, eu estou aqui no nós devemos. Como é que eu me reconecto para o nós queremos? Então, isso exige que a gente, cada vez de novo, fique consciente dessa atuação coletiva a partir do meu próprio impulso individual, né? E isso é difícil, porque hoje em dia, e a gente vê que hoje em dia ainda há muito esse comando e controle, né? Regendo o funcionamento dos grupos, né? Mesmo como eu estava falando antes, mesmo grupos que já buscam trabalhar de forma mais colaborativa há algum tempo, a gente ainda vê essa presença desse impulso do comando e do controle, né? Está muito dentro de nós somos muito habituados com isso, né? Nós fomos educados, de maneira geral, muito dessa maneira. Os jovens hoje, né, as crianças, jovens, já estão tendo uma educação um pouco mais diferente. O mundo já está se abrindo mais para esse âmbito coletivo, né, do nós queremos. Mas ainda carregamos muito em nós essa herança do comando e controle, e isso a gente reproduz na nossa atuação, no nosso convívio, no trabalho comum, né, em conjunto. Então, a busca do nós queremos é essa busca da autonomia e colaboração, né, que a gente está chamando aqui de fazer a gestão disso, né, uma gestão colaborativa, não mais uma gestão totalmente verticalizada, hierárquica, um chefe que manda e os outros obedecem, mas que se busca realmente algo que faz sentido para todo mundo, apesar das diferenças entre cada pessoa, né? Então, esse é o nosso tema aqui, autonomia e colaboração no lugar do comando e controle. Então, eu vou trazer para vocês agora uma imagem assim, né, que tem a ver com o que a gente foi construindo, né? Isso tem a ver com o meu trabalho, né, de consultoria, né, ao longo de consultoria de desenvolvimento humano e de organizações, ao longo desses anos,
eu fui desenvolvendo uma forma de trabalhar com grupos que começou a ir se consolidando com o tempo, foi, né, foi ajustando, foi fazendo sentido para mim, para os grupos com quem eu trabalho, e aí isso foi se consolidando e acabou virando uma metodologia, uma forma com que a gente tem trabalhado hoje na Colaborar, né? Que é uma forma de atuar, né, ajudar um grupo a trabalhar com gestão colaborativa, olhando para 4 âmbitos ao mesmo tempo. Então, isso que eu vou mostrar aqui para a gente. Então, isso aqui, a gestão colaborativa, né, nesse sentido do nós queremos. Então, se a gente vai, né, querer formar um grupo para trabalhar juntos, né, nesse âmbito do nós queremos, vamos fazer um trabalho coletivo juntos, criar uma escola, ou criar uma empresa, uma startup, ou um coletivo, uma associação, uma ONG, e queremos fazer isso de forma colaborativa. Então, uma primeira questão que surge, normalmente, é assim, como que a gente se organiza como grupo? Como é que a gente se estrutura, se organiza como grupo para funcionarmos bem como grupo, né? Para a gente, como é que a gente for, assim, a pergunta podia ser assim, como a gente se organiza de uma forma inteligente para aproveitarmos o potencial de cada um em prol do nosso objetivo comum? Então, essa pergunta tem a ver com isso. Como nos organizamos como grupo, né? Como nós distribuímos responsabilidades entre nós? Porque a tendência, né, que acontece normalmente, muitas vezes, é assim, a gente vai fazer um trabalho juntos, que a gente quer trabalhar de forma mais colaborativa, mais horizontal, a tendência é que a gente queira fazer tudo, todo mundo fazer tudo. Todo mundo participa de todas as decisões, né? E fica uma loucura isso. Se é um grupo pequeno, 5 ou 6 pessoas, até pode funcionar muito bem, né? Todo mundo participando de tudo, são 5 e 6 pessoas. Se o grupo começa a aumentar, 7 ou 8, ainda dá, mas já é um pouco desafiador, né? Aí vai para 10 pessoas, 12, 15, já é mais difícil, né? Vai ficando mais complexo. 20, 25, por aí vai ficando cada vez mais complexo, né? E a gente, muitas vezes, tem isso, de que a gente fala assim, poxa, peraí, como é que se tomou essa decisão e eu sou do grupo e não participei? Isso aqui não é gestão colaborativa, então, né? Como é que alguém tomou uma decisão e eu não participei disso? Né? Então, a gente tem essa tendência de querer participar de tudo. E isso com um grupo, né, de um tamanho já razoável, né? Sei lá, de 10 pessoas ou mais, vai ficando muito complicado, né? Muito mais difícil, muito mais complexo, e acaba muitas vezes inviabilizando o funcionamento do grupo. O grupo empaca, e aí toma uma decisão, aí que a pessoa que não foi na reunião anterior vai naquela e muda tudo, e fica nessa onda, né? A gente não sai do lugar. A sensação que eu tenho é que a gente fica patinando no mesmo lugar, a gente não sai do lugar, né? Trava o grupo. Então, isso é uma grande questão. Então, como é que a gente se organiza de uma forma inteligente? Como é que a gente distribui responsabilidades entre nós? Né? Como é que a gente dá autonomia para grupos pequenos e para indivíduos, não é? Mas a partir do objetivo comum, né? Para cada um fazer o que quiser. Então, isso tem a ver com a estrutura, como a gente se organiza, né? Entre nós, distribuindo responsabilidade, dando autonomia, para a gente conseguir ir para frente, né? Mas, ao mesmo tempo, conectado com o objetivo comum. Então, imagina que a gente, legal, nos organizamos, né? Nos dividimos em alguns grupos. Então, isso por si só já ajuda muito, mas não é suficiente, porque aí a gente vai fazer reunião no grupo e fica aquela reunião chata, cansativa, que, sei lá, tem 8 pessoas na reunião, ficam 3 falando o tempo inteiro, os outros ficam mais passivos, ouvindo. Aí a pessoa fica... a reunião fica cansativa, fica chata, a pessoa não participa, não se sente envolvida, né? Ou fica se falando muito de um assunto, né? Ou ao contrário, todo mundo quer discutir tudo, e você tem uma reunião com 4 assuntos na pauta, e está no segundo assunto, 1h30 de reunião, está no segundo assunto, já acabou a 1h30 de reunião e não avançamos na pauta da reunião. Isso também é muito comum. Então, as reuniões normalmente não são tão produtivas, não são tão envolventes, motivadoras, engajadoras, né? E como que a gente toma decisão? Então, tudo isso tem a ver com processos colaborativos, né? Tem a ver com essa pergunta, como nós funcionamos como grupo. Então, não basta a gente distribuir responsabilidades, papéis, né? Autonomia, se a gente também não aprende a trabalhar com processos colaborativos, né? Trabalhar com grupos mais autônomos, né? Mais autogeridos. Isso exige que a gente aprenda certos processos de trabalho em grupo, como reuniões produtivas, engajadoras, tomada de decisão colaborativa e por aí vai, né? E isso também, por si só, ainda não é suficiente. Se a gente está na reunião trabalhando com um método
bem organizado de reunião para ser mais produtiva, né? Muito bacana. Mas se a gente não se escuta adequadamente, né? Se eu não escuto o outro com atenção, com empatia, se a gente não fala de forma franca e respeitosa ao mesmo tempo, né? Então a gente acaba não também minando a reunião acaba não funcionando muito bem, isso acaba dando problema na estrutura também, e o grupo fica disfuncional, né? Então, a outra pergunta é essa: como nos relacionamos? Então, não é só nos organizarmos como grupo e aprendemos a funcionar com processos colaborativos, se nós não olharmos para nossos relacionamentos, né? Como nós nos relacionamos, o quanto nós de verdade nos escutamos com atenção e com empatia, com interesse, né? E aí, estamos trabalhando em grupo, procurando nos escutar mais, né? Mas quando nós nos relacionamos uns com os outros, nós descobrimos coisas de nós mesmos, não é assim? Então, a gente fica com raiva numa certa situação, fica triste com outra, fica com medo de se colocar, de falar alguma coisa em uma determinada outra situação. E a gente vai se percebendo. Ao nos relacionarmos com os outros, aspectos individuais nossos aparecem, né? E se nós estamos atentos para isso, a gente pode aprender com isso. A gente, opa, peraí, por que eu fiquei com raiva nessa situação, né? O que aconteceu nessa situação que gatilhou a raiva em mim? Ou o medo, ou a tristeza, ou o que for, né? Ou uma euforia que atropela os outros, e por aí vai. Então, nesse trabalho em grupo, mais consciente, né? Buscando nos relacionar de uma forma mais adequada, isso também abre a oportunidade de nós trabalharmos em nós mesmos, né? Nós buscarmos sermos aprendizes de nós mesmos. Então, como nós aprendemos de nós mesmos? Como cada um de nós se torna aprendiz de si mesmo, né? Isso também é muito importante, porque senão eu fico repetindo um determinado padrão de comportamento. Se eu não estou atento para perceber isso em mim e aprender com isso, eu fico repetindo um padrão de comportamento que também impacta no relacionamento com o grupo, que vai impactar nas reuniões, que vai impactar na estrutura do grupo, que vai impactar de maneira geral na organização, não é? Então, esses são os 4 âmbitos que a gente nomeia. Eu vou trazer o nome de cada um desses 4 âmbitos e falar um pouco mais deles agora, né? Então, esse primeiro âmbito, né, como nos organizamos como grupo, tem a ver com a estrutura de gestão, né? Que grupos devem existir? Qual o propósito de cada grupo? Que grupo deve existir? Então, a gente falou um pouco antes, né, dessa dinâmica básica da vida social, né? Necessidades, capacidades e acordos. Então, é importante a gente criar um grupo quando há uma necessidade real a ser atendida, né? Às vezes a gente cria grupos de uma forma muito abstrata. Ah, vamos criar um grupo porque tal instituição tem um grupo de tal coisa, vamos fazer assim também. E aí o grupo não está aterrado, não está ligado à realidade, né? E fica muito abstrato. Aí fica um grupo que não tem muito sentido e acaba atrapalhando muito o funcionamento da organização. Então, é importante a gente, né, olhar para isso. Que necessidade... vamos criar um grupo, vamos formar um grupo para fazer alguma coisa, tá? Que necessidade esse grupo vai atender? Isso é muito importante. Tá, então vamos criar esse grupo para atender determinadas necessidades, porque nós temos... Então, aí, olhando para as necessidades, fica claro qual é o propósito de cada grupo, né? Esse grupo trabalha junto em busca de qual propósito? Claro que esse propósito do grupo tem que estar alinhado ao propósito maior da organização, né? Então, a organização tem um propósito, aquilo que a organização busca realizar no mundo, e aí a gente cria grupos, né? Círculos, grupos de trabalho, comissões, né? O nome que a gente quiser criar, conselhos. A gente cria para ajudar a cumprir o propósito maior. Então, um grupo tem um propósito que é, no fundo, um propósito que está ligado, deveria estar, né? Conectado ao propósito maior da organização. Então, qual é o propósito de cada grupo? Quais são os papéis e responsabilidades dentro do grupo? Quais são os limites de atuação, de autonomia, né? E relacionamento com outros grupos? Então, isso tudo tem a ver com autogestão, com distribuição de responsabilidades, né? Ou tem a ver com estrutura de gestão, com autogestão. Como a gente se organiza essa estrutura dessa maneira. Então, esse é um dos aspectos desses 4 âmbitos, né, que a gente trabalha quando a gente vai trabalhar com gestão colaborativa. E o segundo, como funcionamos como grupo, tem a ver com processo colaborativo, né? Já falei um pouco antes, reuniões produtivas engajadoras, formulação de acordos e compromissos. Como é que a gente está criando os acordos entre nós? Os acordos são claros? Todos estão participando? Todos estão sendo escutados para a gente formular um acordo? Todas as pessoas que estão envolvidas com aquilo, né? Quem que tem que participar da construção de um acordo, né? As pessoas que serão impactadas, que vão lidar com as consequências daquele acordo, precisam, pelo menos, ser escutadas, né? Então,
essas pessoas estão sendo escutadas adequadamente? Então, como é que nós estamos formulando os acordos entre nós, os nossos compromissos, né? E também, será que nós formulamos acordos e compromissos e não cumprimos? Às vezes, nós mesmos fazemos acordos e não cumprimos, não é? Então, os acordos podem e devem ser mudados ao longo do tempo, se eles deixam de fazer sentido. A realidade muda e a gente tem que ajustar os acordos de acordo com a realidade que está mudando, né, a cada momento. Mas, uma vez que o acordo existe, a gente precisa cumprir o combinado, né? Senão começa também a minar o grupo, começa a dar problema, aí começa a surgir problema nos relacionamentos, um problema do processo, né, de cumprimento de acordos, começa a dar problema nos relacionamentos, né? Então, nesse sentido, como é que a gente toma uma decisão colaborativa, né? Escutando as vozes, considerando todo mundo para fazer um acordo coletivo colaborativo, né? Com as pessoas que, de novo, não precisa ter todo mundo envolvido, né? Então, quem que tem que estar envolvido? Né? E também não precisa estar todo mundo tomando a decisão junto, né? Mesmo as pessoas que são impactadas pela decisão, não precisa todos estarem envolvidos, estarem tomando a decisão juntos. Mas é importante que todos, pelo menos essas pessoas envolvidas, que lidarão com as consequências da decisão, que elas pelo menos sejam escutadas e consideradas, né, na hora de tomar a decisão. E o outro aspecto disso é rotinas de avaliação e feedbacks apreciativos, né? O quanto a gente está criando rotinas de avaliar. Então, a gente cria um grupo, tem um propósito, tem papéis, responsabilidades. É importante, de tempos em tempos, a gente avaliar esses papéis, o desempenho das pessoas em cada papel, não no sentido de punir, né, de vigiar e punir a pessoa, mas no sentido de promover o desenvolvimento, né? Então, todos nós estamos no processo de desenvolvimento. E quanto mais cada indivíduo se desenvolve, mais a organização como um todo se desenvolve, né? Então, esse olhar de desenvolvimento é fundamental, né? Então, estabelecer rotinas de avaliação, né, das pessoas nos seus papéis, dentro dos círculos, dos grupos, dar feedbacks, né, rotinas de feedback também apreciativos, né, feedback com esse olhar apreciativo, né? O feedback deve trazer, né, reforçar o que as pessoas estão fazendo bem feito e também trazer atenção e consciência para aqueles aspectos que precisam ser melhorados, né? Mas isso pode ser feito de uma forma apreciativa, mais horizontal. Não é um chefe que diz, cara, você fez errado e vou te punir, muda aí, esse feedback duro, que também é muito comum. Então, como é que a gente dá um feedback apreciativo para promover o desenvolvimento do outro, né? Mútuo, né? No fundo, quando a gente dá um feedback apreciativo, a gente também está, né, também está se trabalhando, né? Não é só o outro, é uma coisa, é da relação, né? Não é só um, né? É o grupo que está ali fazendo a avaliação e dando feedback. Então, isso tem a ver, está nesse âmbito do como funcionamos como grupo, né? Como a gente trabalha com processos colaborativos. E no âmbito de como nos relacionamos, tem a ver com isso. Como que a gente desenvolve habilidades relacionais, né? Como que a gente desenvolve habilidades relacionais, por exemplo, de escuta empática, escuta ativa, escuta empática, de conversas francas e, ao mesmo tempo, respeitosas, né? Às vezes a gente fala com franqueza demais, né? Aquela coisa do sincericídio, né? A pessoa fez algo que não foi legal, a gente vai lá e fala de uma forma muito franca, mas não com um devido respeito. A pessoa se sente desrespeitada, às vezes pode se sentir desqualificada, e ela nem vai escutar o que você falou, né? O que a gente falou. E às vezes a gente faz o contrário, às vezes a gente fala com respeito demais, com muito cuidado, com muito tato, para não ofender, para não magoar, mas não fala aquilo que precisava ser falado, né? Também não contribui para o desenvolvimento da pessoa, porque se ela não tem oportunidade de olhar e perceber aquilo que pode promover o seu desenvolvimento, ela não vai ter, né, matéria-prima para se desenvolver. Então, ela precisa do feedback também franco, sincero, né, mas ao mesmo tempo respeitoso. Como é que a gente faz conversas, né? Estabelece conversas, promove conversas que sejam ao mesmo tempo francas e respeitosas. São habilidades que a gente precisa desenvolver, habilidades relacionais que a gente precisa desenvolver. E também como lidar com conflitos, né? Como a gente lida com conflitos sem ir para a briga ou sem fingir que não está acontecendo nada, né? Como que a gente olha de forma atenta para os conflitos que surgem no dia a dia, que são inerentes do relacionamento, né? Dos relacionamentos em grupo. Então, como que a gente olha para os conflitos que surgem, aproveita esses conflitos como também oportunidade de desenvolvimento, né? E de crescimento, de aprendizado. E como que a gente estabelece laços de confiança entre nós? Como que a gente pode, no grupo, criar condições onde que a gente possa confiar um no outro, né? Isso também é muito desafiador, né?
construir relações de confiança. A gente vive no âmbito social, né? Nós vivemos numa atmosfera de muita desconfiança. A gente tende a desconfiar de muita coisa, né? Então, como é que a gente pode construir laços de confiança, né? E a confiança é algo que se constrói no dia a dia, né? A partir dos relacionamentos, isso que se dá né? Nos relacionamentos entre nós. Então, isso também são habilidades que a gente pode desenvolver, né? Habilidades relacionais. E tudo isso pode trazer para nós oportunidade de olharmos o nosso próprio desenvolvimento, né? Individual. Então, né, esse âmbito do autodesenvolvimento tem a ver com isso, né? Essa palavra vulnerabilidade, né? Então, como que no grupo eu me mostro como eu sou? Como que a gente cria, então, antes disso até, né? Como que a gente cria um ambiente no grupo que seja favorável, onde cada pessoa pode se sentir à vontade para se mostrar como realmente é? Não é? Isso não é simples de conquistar, né? Como que a gente pode criar um ambiente onde as pessoas ficam à vontade, que não precisam mais se esconder, né? E possam ser como são, demonstrar sua raiva, sua tristeza, sua frustração, né? E aprender com isso. Então, isso exige um esforço de autodesenvolvimento, né? E quando a gente consegue dar esse passo de começar a se mostrar, isso promove o apoio mútuo no desenvolvimento de cada um, né? Então, porque se eu trabalho num grupo e tenho certas dificuldades no meu trabalho, faço algumas coisas que não são bem feitas, mas procuro esconder, né, para não passar vergonha, para não parecer que não sei fazer, que não trabalho bem, eu vou continuar sim, porque se as pessoas não sabem, como é que elas vão me ajudar, né? Mas claro que não é simples, né? A gente precisa criar um ambiente onde cada pessoa possa realmente se sentir seguro, né? Psicologicamente seguro para se mostrar, né? E a gente começar a olhar para as luzes e sombras em mim e no outro, cada um olhar para as suas próprias luzes e suas sombras, e a do outro também, ter abertura para olhar para isso. Isso tem a ver com vulnerabilidade, né? E aí as emoções jogam um papel importante, né? A gente, nesse âmbito das luzes e das sombras, a gente lida muito com as nossas emoções, né? Nossas emoções também podem ser mestras, nós podemos tornar aprendizes do que vive em nós nesse âmbito das emoções. E como é que a gente desenvolve, então, um protagonismo para isso? Como é que a gente assume para a gente mesmo, nas nossas próprias mãos, o nosso destino, o nosso próprio desenvolvimento, nosso autodesenvolvimento, né? De maneira a nos tornarmos aprendizes de nós mesmos. Então, como que eu me torno aprendiz de mim mesmo, né? Como eu assumo o protagonismo da minha vida e busco o meu próprio desenvolvimento no sentido de aprender de mim mesmo das situações diversas que acontecem no dia a dia. Então, esse é o caminho, né, que eu queria trazer para vocês, né, da gestão colaborativa, né, uma conversa inicial, uma visão geral, assim, né? Claro que tem muito mais, né, a se falar, tem muita coisa que a gente trabalha nesses âmbitos que a gente trouxe aqui, né? De estrutura de gestão, de processos colaborativos, habilidades relacionais, autodesenvolvimento. Tem vários elementos que compõem tudo isso, metodologias, práticas, ferramentas e tudo mais. Então, mas aqui foi uma visão geral. E nós vamos, né, nessa live aqui, a gente, né, tem esse propósito de apresentar esse tema da gestão colaborativa e também de apresentar o curso, né, Colaborar Online. Vai começar a 5ª turma agora em março, o curso Colaborar Online, que tem também esse título, Gestão Colaborativa, Autonomia e Colaboração no Lugar do Comando e Controle. Então, eu vou apresentar aqui também para quem tiver interesse no curso, né? Então, esse é o nome do curso. As aulas serão às segundas-feiras, das 4 às 6h30 da tarde, horário do Brasil, e de 8 às 10h30 da noite, horário de Portugal. Eu comentei aqui no começo que, né, a live também foi marcada nesse horário para permitir que pessoas que vivem em Portugal também pudessem participar, e também assim o curso, né, no horário que seja adequado para pessoas de Portugal também poderem participar do curso. Né, o curso começa 13 de março, ainda não é horário de verão em Portugal, então no comecinho do curso vai significar em Portugal das 7 às 9h30, né, 1 hora menos, mas já no terceiro encontro já será no horário de verão, que vai ser das 8 às 10h30, né? E são 15 encontros, então são 15 semanas, de 13 de março a 19 de junho. Então, para quem vive no Brasil, o curso vai ser à tarde, para quem vive em Portugal, à noite, tá? E os temas, né? Então, a gente vai trabalhar nos primeiros encontros uma introdução à gestão colaborativa para começar a trabalhar vários aspectos que eu falei aqui hoje.
e depois a gente vai aprofundar em cada um desses aspectos, né? Na estrutura de gestão, nos processos colaborativos, habilidades relacionais e autodesenvolvimento. E, no final, a gente vai olhar, nos últimos encontros, para a liderança. Como é que a gente trabalha uma liderança colaborativa que fomenta, que busca, que promove o desenvolvimento de uma comunidade, né? Uma comunidade de desenvolvimento, que trabalha em prol de uma comunidade, de como é que a gente pode criar um grupo, né? Uma organização com uma característica de comunidade de desenvolvimento. É isso. Tem muita ligação com como nós exercemos a liderança colaborativa. Na liderança não no sentido da pessoa que manda e os outros obedecem, mas no sentido da liderança que promove a colaboração, né? Que promove a autonomia e a colaboração. Essas duas palavras com as quais nós começamos, né? Nossa conversa hoje. Então, como é que a gente desenvolve a capacidade de liderança colaborativa para promover a autonomia e colaboração no nosso trabalho conjunto? Então, isso são os temas do curso, né? Nessas 15 semanas. As inscrições estão abertas já nesse site. Até o dia 1º de março tem um desconto lá no site especial. Além de mim, teremos outras pessoas, né, contribuindo como docente no curso. Tem o Leandro Shoas, que trabalha com comunicação não violenta, com cultura de paz. Tem a Nara Paz, que trabalha com sociocracia. Tem o Leonardo Andrade, que trabalha com teoria U. Tem a Rauna da Música, que trabalha com autodesenvolvimento, né, com fórum, com pathwork, alguns trabalhos de autodesenvolvimento. Então, esse conjunto de docentes, né, a gente vai trabalhar com vocês esses vários temas, vamos percorrer essa jornada com esses vários temas com quem for fazer o curso, né? Tá? E eu pensei em mostrar para vocês aqui, rapidamente, a cara do site, só para quem tiver interesse no curso também ter uma, né, se localizar lá no site. O André falou também, quem tiver pergunta para fazer, escreve aí no chat, tá, gente? Vai escrevendo as perguntas no chat, depois eu dou uma olhadinha, o André vai olhar e eu vou respondendo. Então, aqui é né, a página aqui da Colaborar, que fala do curso, dessa nova turma, e aqui, né, para fazer as inscrições. E aqui tem, né, mais detalhes, aqui, por exemplo, né, são os 4 temas principais, né, mas aqui tem o detalhe dos conteúdos. Tem os docentes todos, fala um pouco de cada docente, e aqui tem mais detalhes de cada conteúdo, né? Tá? Introdução à gestão colaborativa, o que a gente vai trabalhar, estrutura de gestão, aqui sociocracia, por exemplo, habilidades relacionais, a gente trabalhar, por exemplo, cultura de paz, CNV e por aí vai, tá? Então, são né, esses tópicos aqui de conteúdos que a gente vai trabalhar na jornada desse curso, que vai começar em março. Bom, gente, então é isso, falei bastante. Queria abrir um espaço agora para ver se temos perguntas. Oi, Beto, tem sim. O Legal. Fábio Broto perguntou assim: Beto, quais são algumas das principais competências da pessoa que faz a gestão colaborativa? Ótimo. Inclusive, esses dias eu e o André estávamos conversando sobre isso, né? Então, tem algumas competências importantes, né? Uma é de, no trabalho em grupo, buscar o interesse coletivo. Claro que não quer dizer que a pessoa vai deixar de lado seu interesse individual, né? Sua vida pessoal, mas ter esse olhar para o interesse coletivo, né? Eu estou aqui no trabalho, eu estou satisfazendo um propósito pessoal meu, mas também, né, no trabalho focado no interesse coletivo. Então, isso é uma não sei se é bem uma qualidade, mas talvez até um pré-requisito, né? Porque se eu sou muito voltado só para o meu próprio propósito, se eu busco num grupo só satisfazer aquilo que eu quero para mim, né? Então, como é que eu vou trabalhar de forma colaborativa, né? Agora, em termos de qualidades, a escuta, né? Então, é importante desenvolver essa habilidade de escutar ativamente, escutar com empatia. Então, a escuta empática é fundamental. Bom, tem algumas qualidades que, claro, que não é que para trabalhar a gente tem que ter essas qualidades, né? Essas qualidades também se desenvolvem ao longo do trabalho. A gente pode falar assim, puxa vida, para trabalhar dessa maneira tem que ter um grupo muito maduro, pessoas que tenham muitas qualidades desenvolvidas. Se a gente esperar isso para acontecer, a gente nunca vai trabalhar de forma colaborativa, né? Mesma coisa que eu falo sobre a sociocracia, né? A gente fala assim, puxa vida, trabalhar com sociocracia exige muita maturidade no grupo. Mas então a gente nunca vai começar, não é? Porque a gente não tem a maturidade, normalmente a gente não julga que tem a maturidade necessária para fazer isso. Mas a gente amadurece fazendo. Então, começar a trabalhar de forma colaborativa, também usando sociocracia e várias dessas metodologias que eu comentei aqui, a gente vai amadurecendo como grupo, né? Então, a gente vai também desenvolvendo certa... Né? É necessário
talvez a gente possa perguntar assim, que habilidades, qualidades são importantes que a gente desenvolva, né, ao trabalharmos de forma colaborativa, né? Então, escuta empática, né? Fazer conversas, saber falar de forma franca e respeitosa, objetividade, né? Porque senão a gente fica muito prolixo e se perde, né? Então, ter objetividade ajuda muito o grupo. Foco, né? Foco, objetividade. Essa busca de autodesenvolvimento, né? Então, talvez algumas aí. Tem várias outras, mas algumas importantes. Legal, Contemplado aí, Fábio? Que bom. Tem mais umas aqui. E aí, O André, como é que estamos? S. Willy está assim o nome. Perguntou, poderia, ao concluir, informar livros ou artigos relevantes sobre o tema abordado? Conceitos Ótimo. de investigação apreciativa fazem parte dos processos sendo apresentados? Muito legal. Boa pergunta. Então, a gente não vai trabalhar especificamente com a investigação apreciativa, mas a gente trabalha com algumas atividades inspiradas na investigação apreciativa, tá? Especificamente sobre investigação apreciativa. E livros, artigos relevantes sobre o tema abordado, é uma boa. Talvez se o André puder escrever alguns aí, né, André? Tem um livro, né, de sociocracia que eu acho muito importante, que chama-se Muitas Vozes, Uma Canção. Então, Muitas Vozes, Uma Canção. É um livro muito importante. Olha lá, o Fábio está mostrando na tela, quem puder ver. Né? Um outro livro de comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg lá. Né? Comunicação não violenta é outro livro fundamental, está na base que a gente trabalha. Também alguns uns textos da Brené Brown, que fala de vulnerabilidade, também a gente trabalha. Do livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito. Um livro fundamental também que a gente faz muita conexão, que é o livro do Frederic Laloux, o Reinventando as Organizações. O livro, né, O Essencial da Teoria U, do Otto Scharmer. Então, tem alguns livros que a gente usa como base. Estou vendo o Fábio Broto aqui também. Eu acho que a gente precisa começar a usar também o livro dele como base, né, da Pedagogia da Cooperação. Então, são livros importantes que contribuem nessa jornada. Daqui a pouquinho eu acabo de colocar no chat. Estou escrevendo e já coloco lá. Tem mais aqui. O Roberto Silva perguntou, como se relaciona a temática do curso com o que vocês chamam de sociocracia? Boa pergunta também, o Roberto. Eu falei lá, na estrutura de gestão, autogestão, processos colaborativos. Então, a sociocracia é uma forma de governança dinâmica que tem alguns métodos, né, para trabalhar de forma colaborativa, de forma, né, com autogestão, né? Um método para trabalhar com autogestão. Então, na sociocracia tem três aspectos principais, né? A estrutura de gestão, né? Então, essa estrutura de grupos menores, né, com autonomia. Então, a sociocracia traz, né, não é que a gente precisa seguir a estrutura de gestão sociocrática para ser colaborativo, né? É uma forma, né? É uma possibilidade. Existem outras possibilidades, né? Tem as UGBs, que são as unidades gerenciais básicas, que também trabalham com autogestão. Tem outras formas de trabalhar com autogestão. A sociocracia é uma delas, que trabalha com círculos, papéis, elos duplos. Então, tem uma estrutura de gestão horizontal. E também nesse âmbito dos processos colaborativos, né? Então, a sociocracia tem métodos de reuniões produtivas, métodos de tomada de decisão colaborativa, né? E também o aspecto do feedback. Então, a sociocracia tem esses três pilares, né? A estrutura em ciclos, papéis e elos duplos, tomada de decisão com base no princípio do consentimento e ciclos de feedback constantes. Então, são os três pilares da sociocracia e a gente usa bastante durante o curso. Uma pergunta bem prática da Mariana. Eu não consegui ouvir a palestra do início. Será possível enviar a gravação? Sim, está sendo gravada, né? E depois nós vamos disponibilizar a gravação no site, tá bom? E vamos mandar por e-mail para quem se inscreveu e vai ficar no site também da Colaborar. Tá? Beleza. E o Arthur Roman. Olá, Beto. Você poderia comentar sobre o desafio de compatibilizar autonomia, colaboração e o direcionamento estratégico e as metas de uma empresa? Boa também. O Arthur é da área, né? Tu sabe do assunto. Muito bom. Então, existem empresas, né, que já estão buscando trabalhar, né, até mesmo na formulação de metas de forma colaborativa, né? Com a participação dos colaboradores,
Se a gente vai trabalhar com gestão colaborativa, de uma forma mais horizontal, as metas são acordadas, né? Nós fazemos acordos sobre o que nós buscamos, né? Não precisa também, não necessariamente chamar de metas nesse sentido de colocar uma coisa na frente e pegar o chicote atrás para chegar lá, né? Do comando e do controle. Mas nós fazemos acordos daquilo que nós queremos como grupo, né? Qual a nossa direção, nossos objetivos, o que é que nós queremos concretizar, queremos realizar, né? Então, isso é feito de forma colaborativa e com um espaço de autonomia, né? No sentido de que todo mundo contribui para isso. E aí essa questão, como é que a gente concilia as vontades diferentes, né? Em prol de um objetivo comum. Então, para isso, né, essa questão do objetivo comum é fundamental. Se a gente leva em conta que nós estamos aqui juntos com um propósito comum, então nós vamos criar nossos acordos, nossos objetivos com base, né, na busca desse propósito comum, não é? Então, aí a gente com autonomia, todo mundo pode contribuir autonomamente para isso e a gente busca conciliar né, de maneira que conecte com aquilo que a gente tem como propósito comum, não é? Agora, numa empresa eu também trabalho com empresas bem verticais, empresas grandes, né? Com lideranças, com consultoria e tal. E tem empresas também buscando isso, né? Conseguir trazer mais a participação dos colaboradores para estabelecimento de metas e direcionamento estratégico. Mas é um desafio ainda. Tem empresas muito inovadoras que estão fazendo isso, né? Tem empresas que usam um modelo que uma parte das metas surgem dos colaboradores, outras da liderança, e depois eles alinham. Então, tem vários métodos, mas isso já está sendo feito, está se buscando isso. Já existem experiências, tentativas, né? Bem interessantes nesse sentido. Tá? Não sei se atendeu aí o Arthur. Tranquilo? Que bom. Beto, a Mariana perguntou também: como lidar com colaboradores narcisistas ou com TOD, transtorno opositor desafiador no meio colaborativo? Uma ótima pergunta. Então, desafio a gente vai ter a vida inteira, né? Nós não somos perfeitos, todos nós temos nossas dificuldades de relacionamento, né? E tem pessoas que demonstram mais dificuldade para trabalhar em grupo, né? Tem pessoas que realmente trazem dificuldades grandes para um trabalho no grupo. Pode ser muito desafiador, pode chegar até uma situação de que a gente tem que falar para a pessoa, olha, você está junto ou não está junto, né? Você está junto com a gente com um propósito comum ou não, né? Pode chegar nesse extremo, né? Isso é um caso de exceção. Mas uma forma que a gente, né, procura trabalhar é assim, de que sempre há a possibilidade de alguém que está num papel de liderança de poder intervir numa determinada situação onde não tem mais caminho. Então, se tem algo, se existe um comportamento que obstrui o trabalho coletivo e que não busca se desenvolver, né? A pessoa com esse comportamento não busca se desenvolver para dar passos no sentido de mudar esse comportamento, né? Pode ser necessário, ou muda a pessoa de grupo, de área, ou até tem que falar para a pessoa, olha, não vejo que não faz mais sentido, parece que não faz mais sentido trabalharmos juntos, não é? Mas tem outra coisa importante sobre isso, que eu acho também, que é o seguinte: a gente, claro, né, tem comportamentos muito extremos, né? Mas se a gente começa a trabalhar, né, buscar essa coisa da vulnerabilidade, de criar uma comunidade de desenvolvimento, a gente pode criar uma força no grupo que suporta também dificuldades individuais, né? Porque todos nós podemos passar por certas dificuldades individualmente, né? Podemos passar, não, passamos, né? Então, às vezes, uma pessoa que contribui, às vezes está numa situação tal que ela também está podendo contribuir menos ou até atrapalhando em alguns momentos. Então, se a gente constrói né, busca construir uma comunidade de desenvolvimento que dá suporte ao indivíduo, apoio para o desenvolvimento de cada um, né, a gente pode desenvolver um olhar que eu vejo assim, se tem alguém com comportamento extremo, todos nós carregamos nossas dores, né, nossos amores, nossas dores. E um comportamento extremo, muitas vezes, expressa uma dor profunda, né? Então, se a gente tem esse olhar, né, de, puxa, a pessoa tem uma dor profunda, pode ser que tenha uma dor profunda por trás disso, né? E aí, uma coisa que pelo menos que eu busco fazer, assim, não é fácil, né? Mas é de o quanto eu também tenho desse comportamento dessa pessoa em mim. Se eu consigo perceber algo em mim que tem a ver com esse comportamento que eu percebo na outra pessoa, faz mais possível que eu consiga fazer uma ponte com ela. Senão a gente fica julgando, né? Essa pessoa atrapalha, essa pessoa é um problema. A gente fica apontando o dedo e julgando. E aí o que a gente precisa, na verdade, é fazer ponte, se não apontar o dedo. Mas é um desafio, é muito desafiador mesmo.
Fez sentido, Mariana? Beto, as perguntas... chegou mais uma aqui, ó. Sim, ela disse que sim pelo chat. Beto, sim, obrigada. Ufa, que bom. E tem algo aqui do S. Willy de novo. Anos atrás, aqui em Curitiba, muitas empresas procuraram implantar o que na época eram chamadas de equipes autogerenciáveis. A gestão colaborativa sendo apresentada é uma nova versão daquele enfoque ou algo totalmente diferente? Então, boa. Eu não sei exatamente como é que era esse jeito aí dessas, né, equipes autogerenciadas em Curitiba, nessas empresas de Curitiba, mas a gestão colaborativa tem a ver com equipes autogerenciáveis, da autogestão, né? Então, equipes que se autogerem, né? A gente usa o termo autogestão mais do que autogerenciável, né? Então, como é que a gente se autogera? Como a gente faz a gestão de nós mesmos, né? Como é que nós fazemos a gestão de nós mesmos, né? Isso tem tudo a ver com a gestão colaborativa, né? Então é isso, Beto. Por enquanto... Maravilha. Também, se quiserem perguntar alguma coisa sobre o curso, horários, não sei o quê, ou sobre algum tema ligado à gestão colaborativa, mesmo que não tenha sido falado aqui, fiquem à vontade. Tem desconto para grupo? Boa. A gente costuma fazer assim, se tem 3 ou 4 pessoas de uma mesma instituição, aí a gente dá um desconto sim, tá bom? Aí fala comigo, tá? Porque no site é o valor cheio lá, né? Agora, se tem 3 ou 4 pessoas de uma mesma instituição, aí fala com, né? Pode mandar mensagem diretamente para mim, que a gente tem realmente um desconto para essas situações, tá bom? Quanto tempo fora das aulas precisamos dedicar? Olha, também essa é uma ótima pergunta. As aulas serão às segundas-feiras, né? Então, semanais. Então, toda semana tem uma aula de 2h30. E a gente vai, no final de cada aula, sair assim, com uma tarefa, no começo, principalmente, muito mais de observar, né? Como é que eu percebo a realidade da minha organização a partir do que a gente conversou nessa aula, né? Então, observar e registrar o que eu observei. Então, não demanda muito tempo, né? E depois, né, quando a gente vai falar de estrutura de gestão, então desenhe a estrutura de gestão da sua organização, como é que ela é, o quanto ela é colaborativa ou não, o que você poderia mudar, né? Então, a gente passa algumas tarefas assim, muito voltadas para a prática, para a realidade da organização onde você atua, né? Para ajudar a conectar com a realidade. Senão a gente vai fazer dinâmica, a gente vai fazer exercícios práticos, né? O curso assim, com muita atividade reflexiva e prática, né? É online, né? Então, mas mesmo online a gente vai fazer muitas atividades práticas, mas a gente precisa, né, conectar com a nossa realidade, senão fica uma coisa abstrata. Então a ideia é que saia com algumas tarefas para colocar na prática, na realidade, mas que não exige muito tempo, né? Se pegar, né, 1 hora de um dia, você faz, sabe? Tranquilamente, tá bom? Tem mais leitura, perguntas? desculpe, só eu vi que o Roberto, desculpe, o André, o Roberto complementou aqui embaixo, leituras, trabalhos. Então, são essas tarefas que eu falei, e leitura, sim, assim, a leitura não é obrigatória. Os livros que a gente cita, já colocou alguns deles aqui no chat, não é obrigatório, porque a gente vai tratar desses assuntos aqui, né, a partir das próprias aulas nossas. Mas, quem puder ler em paralelo esses livros, ou até começar a ler antes, tanto melhor, né, porque vai ter mais elementos, né, tá bom? Desculpe, André, pode falar. Imagina, Beto, a Clara perguntou ainda por quais canais enviamos mensagens diretamente para você. André, você coloca então, por favor, também beto@colaborar.com, né? Sim, pode deixar. O e-mail pode botar também o WhatsApp, né? Meu telefone 19 991 20 19 30. O telefone eu coloco aqui, tá? Vai facilitar. Legal. Então pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? Ou pelo e-mail que o André vai colocar daqui a pouco aí. E o site também da Colaborar, né? O André já colocou lá o site. Isso. No site tem os contatos, né? O Instagram, vou colocar aqui o Instagram da Colaborar, né? Colaborar. E no site também tem todos esses contatos lá. Tá bom? Quem mais fez perguntas aqui? Tem o Fábio Broto aí de novo.
Quase que nós vimos a mensagem. Quem participar do curso terá mais chance de conseguir uma vaga no próximo festival. Boa, Fábio. Então, o Fábio está fazendo referência. A gente fez um festival agora, eu, o Fábio, o André, a Amáveis também está aqui, um grupo de facilitadores. E algumas pessoas que participaram também. Aqui estou vendo a Vanessa, então uma turma que estava lá com a gente no fim de semana agora, até ontem. Sexta ontem, nós estávamos num festival de saberes e prazeres colaborativos, foi muito bacana. Então, o Fábio está brincando aqui com desconto. O próximo festival vai ser no ano que vem. Quem vai fazer o curso vai estar informado sobre o festival. Então é isso, Beto. Pessoal agradecendo. O Rui Leal, muito interessante. Obrigado pela divulgação e oportunidade. O Arthur Roman, Beto, muito didática e produtiva a sua exposição. Muito bom, obrigada, Samara Vitória. Luana, obrigada. Maravilha. Obrigado também, gente. Muito bom. Boa noite, então, para quem está de noite. Boa tarde para quem está ainda na tarde. Uma boa semana para a gente. Tá? E qualquer coisa, mandem mensagem para a gente aqui, pode mandar mensagem para mim diretamente. Tá? Serão todas bem-vindas. Beleza? Então, valeu, gente. Obrigado por terem vindo, né? Super obrigado. Beijo a todos. Beijo, Tchau. Thelma. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Imagina.